Fala galerinha que está assistindo nosso vídeo agora no YouTube, no nosso canal. Um grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Eu me chamo Adam Aguiar e antes de começar eu gostaria só de fazer uma breve introdução, né, do que eu faço, o que eu já fiz. Bem, na verdade o primeiro curso que eu acabei fazendo na vida foi biologia. Fiz biologia e já nessa área me interessava bastante por essa parte de biologia celular e molecular, principalmente bioquímica, né? Sempre gostei muito dessa área. E eu acabei fazendo, depois de uns 2, 3 anos de formado, vestibular de novo e entrei no curso de medicina, tá? Então eu tenho duas faculdades. Ainda estou no terceiro ano de medicina. Então eu posso dizer que eu sou filho da PUC 2 vezes, porque a biologia e a medicina eu estou fazendo agora na PUC. Me formei também na PUC em biologia, né? Então sou filho da PUC duplamente. Muito orgulho. Então, os assuntos que a gente vai abordar nessa aula hoje são basicamente proteínas, pH, tampões. A gente vai falar também um pouquinho de tamponamento de aminoácidos, que é um assunto que eu considero bem difícil. E até coloquei um meme aqui, né, bem famoso do WhatsApp, que normalmente é essa cara mesmo que a gente faz quando a gente fala em bioquímica. Mas a nossa intenção aqui é deixar o assunto cada vez mais tranquilo para a gente aprender e para ajudar vocês também nessa parte, nas provas, né, que vocês vão fazer, seja de qual curso for, né, medicina, farmácia, biologia, enfim. Então vamos começar a falar um pouquinho das proteínas. Então as proteínas nada mais são do que grandes polímeros. Polímeros são moléculas, né, compostos formados por repetições de subunidades. Nesse caso, as proteínas elas são compostas então por unidades repetidas de aminoácidos. A gente vai considerar os 20 tipos principais de aminoácidos, que normalmente são classificados como essenciais e não essenciais, tá? Essenciais são aqueles aminoácidos que eu não produzo, então eu preciso ingerir na minha alimentação para poder utilizá-los. E os não essenciais são exatamente opostos, são aqueles que eu produzo e eu não preciso ingeri-los. Eles podem ser polares, apolares ou aromáticos, tá? Polares quer dizer que eles conseguem se relacionar bem com a água, então por isso eles são hidrofílicos. Filia é a afinidade, tá? Então eles têm afinidade por água. Apolares, eles são ao contrário, eles são hidrofóbicos, eles fogem da água, tá? E aromáticos são aqueles que apresentam um anel aromático em sua estrutura. Baseado nisso, a gente pode ver que tem os oligopeptídeos e os polipeptídeos. Quando uma proteína é formada, por exemplo, por 2 aminoácidos, nós temos um dipeptídeo, né? Por 3, um tripeptídeo. Oligopeptídeo é composto por alguns e poli é por muitos. Aqui a gente destacou essas figuras que eu normalmente pego, são do Lehninger, tá? Que é o livro referência na área da bioquímica. Então aqui a gente tem a estrutura básica de um aminoácido. Nós temos um carbono alfa circundado por um grupo carboxila, um grupamento amina. Então por isso que é aminoácido, um grupo amina e um grupo carboxila na mesma estrutura. A gente tem um hidrogênio também, compartilhado pelos aminoácidos que a gente vai estudar. E o que vai diferenciar um aminoácido do outro é exatamente aqui esse grupo radical. Então vamos entender um pouquinho como que ocorre a ligação peptídica, a famosa ligação peptídica. Bem, aqui nós temos então 2 aminoácidos, um do ladinho do outro. Sempre se começa a abrir o aminoácido pela sua região amina e ele termina na sua região carboxila. Aqui a gente desmembrou essas duas funções químicas e aqui a gente vai ver que o grupo carboxila tem um OH sobrando e uma amina que tem um Hzinho sobrando. HOH, nós temos a água. Então a ligação peptídica é exatamente isso, é uma reação de síntese, onde eu vou fundir 2 aminoácidos com a saída de uma molécula de água. Então é uma reação de síntese e por desidratação. Então o que vai acabar acontecendo? A água ela vai sair do meu sistema e eu vou ter a fusão do meu grupo carboxila com o meu grupo amina. Então eu vou ter a formação de um novo composto, formado agora por 2 aminoácidos, e eu tenho aqui a formação de uma ligação
do tipo amida, tá, gente? A gente vê lá no cursinho amida, então aqui é um bom exemplo clássico disso. Então, assim que se forma a ligação peptídica. Com relação à estrutura das proteínas, é muito importante destacar que elas podem ter basicamente 4 diferentes tipos de estrutura, gente. A primária, para ficar mais fácil de entender, é como se fosse o esqueletão da proteína. Como se eu pegasse os aminoácidos, deixasse um do ladinho do outro e esticasse, tá? Então é a cadeia de sequências de aminoácidos de maneira linear, tá, gente? Na secundária, gente, a secundária, na verdade, essa cadeia que era linear, ela começa a adquirir certas conformações classicamente conhecidas. Então a gente vai ter a alfa-hélice e a beta-folha pregueada. Eu vou mostrar fotos delas para vocês para ficar mais fácil depois. Mas eles já começam a adquirir uma outra conformação, já começam a adquirir uma conformação mais tridimensional. A terciária, gente, é importante destacar que aqui sim eu já tenho uma conformação tridimensional da minha molécula. Então aqui nós temos algumas proteínas, como por exemplo a mioglobina, que tem uma capacidade de armazenar o oxigênio na região muscular. Ela é uma proteína de estrutura terciária. Tá ok, gente? A quaternária. A quaternária, na verdade, ela é composta por protômeros, ou seja, ela é composta por diferentes estruturas terciárias. Um exemplo clássico dos livros de bioquímica de estrutura quaternária é a hemoglobina. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que ela é formada. Então aqui nós temos a estrutura primária da proteína, que corresponde à sequência de aminoácidos de maneira linear da minha estrutura. Essa sequência ela vai adquirindo pelas interações entre as ligações químicas que ocorrem nessa cadeia aqui. A gente não pode esquecer que nós temos aqui pontes de hidrogênio, ligações de sulfeto, né, ligações covalentes, porque esses aminoácidos têm radicais, e esses radicais eles interagem, eles se repelem ou se aproximam. Então isso vai fazer com que eu tenha a aquisição de uma determinada estrutura conformacional. A estrutura terciária, então, eu tenho o conjunto dessas estruturas secundárias, me dando já uma... Opa, deixa eu voltar. Me dando já uma característica tridimensional. Então, aqui a gente deu o exemplo da mioglobina. E aqui a hemoglobina, a gente tem uma estrutura quaternária. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 4 cadeias, 2 alfas, 2 betas, tá? Que são iguais, e elas se fundem formando uma estrutura quaternária. Então, o que eu tenho aqui é uma estrutura com 4 estruturas terciárias. A gente pode dizer assim para ficar mais fácil. Aqui só uma foto para mostrar, nessa fotinho A, também, que é do Leninger, gente. Essa aqui é a alfa-hélice. Por quê? Porque os aminoácidos, eles se organizam através dessas ligações, essas interações, formando um tipo de espiral, tá? Então, por isso que é alfa-hélice, é como se formasse uma hélice mesmo. Aqui, a gente separou a estrutura da beta-folha pregueada. Por que beta-folha pregueada, gente? Porque esses aminoácidos eles se organizam de uma tal forma que parecem que estão em zigue-zague, formando como se fosse, aqui a criatividade dos bioquímicos, né? Como se fosse uma folha dobrada, por isso beta-folha pregueada. Então essas são as duas principais formas de apresentação da estrutura secundária das proteínas. Beleza, gente? Aqui eu gosto muito desse exemplo. Eu acho bem interessante mostrar para deixar mais claro essa parte estrutural das proteínas. Aqui nós temos um cabo de telefone. Tá, Adam, mas o que você quer dizer com esse cabo? Esse cabo de telefone aqui, ele tem uma região, deixa eu voltar aqui, que é linear, certo? Então aqui seria a estrutura primária, a ponta dele é a estrutura primária da proteína. Essa estrutura ela vai adquirindo uma certa conformação, que seria a estrutura secundária, aqui representada, por exemplo, por uma alfa-hélice. E aqui nós temos a estrutura já dobradinha, já com uma certa conformação tridimensional, né, do nosso cabo de telefone, formando aqui uma estrutura terciária. Eu gosto muito desse exemplo para deixar bem claro. Aqui nós temos o exemplo clássico, gente, da hemoglobina, né, compostas, como eu já falei, por 2 estruturas alfa, 2 estruturas beta, idênticas, né, entre si, e cada uma dessas subunidades vai ter um grupo M, composta por um átomo de ferro no seu interior,
Por isso que ela é capaz de transportar até 4 moléculas de oxigênio em sua estrutura, gente. Ela é fundamental para manutenção da vida, né? Só para curiosidade. Então, a estrutura, falando um pouco mais, existe um processo chamado desnaturação, gente. O que é desnaturação? Desnaturação é quando a proteína ela perde a estrutura dela, normalmente acompanhada pela perda da função, né? Se eu tenho uma proteína globular, por exemplo, como a mioglobina, por exemplo, se ela fica linear, ela vai perder a sua estrutura e vai perder também a sua função. Então, essa desnaturação, esse processo, ele é geralmente irreversível, gente, é importante lembrar isso. Existem alguns casos que a proteína ela consegue renaturar quando você tira o fator agressivo do sistema, né, que está prejudicando a ação da sua proteína, mas isso são casos mais raros, tá, gente? Então, vamos considerar como uma situação irreversível. E o que pode causar a desnaturação da minha proteína? Várias coisas. Eu destaquei aqui a temperatura. A temperatura, ela acaba alterando o grau da agitação das minhas moléculas, ela acaba alterando as interações eletroquímicas das ligações que eu tenho entre os meus aminoácidos, e isso acaba prejudicando a função das minhas proteínas, das minhas enzimas. É por isso que em temperaturas altas, gente, a gente começa a perder a atividade das enzimas, e isso é incompatível com a vida, né? Dependendo da temperatura. Então, acima de 40, 41 graus, a gente vai perdendo essa capacidade. E aqui a pessoa já começa a delirar, começa a imaginar coisas, né, do tamanho a temperatura, começa a falar nomes, assim, de pessoas que acha bonito, né? Ah, danado, você é lindo, tal. Voltando para a aula, gente, também temos alguns elementos químicos, por exemplo, o álcool. O álcool é um agente desnaturante que pode prejudicar essas ligações. E a gente também tem o pH. O pH está relacionado intimamente com a quantidade de hidrogênio que eu tenho no meu sistema. Esse hidrogênio ele tem carga, ele é um próton. Então isso vai alterar também essas minhas ligações químicas dentro da minha estrutura. Então por isso que é um agente desnaturante também. Aqui eu coloquei uma interrogação a respeito das chaperonas, gente. As chaperonas elas são também proteínas que acabam fazendo, eu acho importante ressaltar isso, acabam fazendo a montagem, auxiliar na montagem das proteínas que o meu corpo produz, tá? Então eu achei interessante colocar isso aqui. Ela pode ajudar também algumas vezes no processo de renaturação. Então eu coloquei isso só para fazer uma menção a elas. Funções, gente. Funções, essa é a parte talvez mais importante do nosso esquema aqui. Funções são inúmeras. As proteínas elas agem praticamente todo o nosso organismo. Então eu separei algumas aqui. Por exemplo, a queratina, gente. A queratina que nós temos no nosso cabelo, por exemplo, na unha, ela impermeabiliza, ela dá resistência. A quitina e miosina são proteínas da contração muscular. A gente vai falar delas mais pra frente também, em outras aulas. Elas auxiliam na contração muscular. O colágeno dá resistência, colágeno na nossa pele. Hormônios, gente, né? Proteínas como insulina e glucagon são hormônios que atuam no metabolismo da glicose, por exemplo. Defesa, as imunoglobulinas, até coloquei uma imunoglobulina aqui, a gente vai falar delas também numa aula de imuno especificamente. Elas fazem a defesa contra antígenos, contra partículas ofensivas ao nosso sistema imune. São as imunoglobulinas, que são proteínas que vão atuar. E enzimáticas, como eu já falei, né, as enzimas elas são proteínas especializadas, catalisadores de reações químicas, que auxiliam em diversos processos biológicos. Então vamos falar agora um pouquinho, gente, de pH e tampões. Então o pH, ele está diretamente relacionado à concentração de íons hidrogênio que eu tenho na minha solução. Então, quanto mais hidrogênio eu digo que eu tenho uma solução que está mais para ser uma solução ácida. Quando menos hidrogênios eu tenho, ela é uma solução mais básica. Então, eu tenho uma alcalose. E quando eu tenho bastante hidrogênio, eu tenho uma acidose. O pH sanguíneo, eu deixei aqui só para a gente destacar que ele é levemente alcalino, né? Ele é pH de 7,4. Mas pequenas alterações nele já são terríveis para toda a função do nosso organismo, principalmente para a atividade enzimática. É importante lembrar que a gente produz ácidos diariamente, gente. Lactato, por exemplo, na fermentação láctica, né, no metabolismo anaeróbico da glicose, a gente vai falar dela depois. A gente produz lactato, que é ácido. A ureia, gente, né, resultado
degradação de proteínas, também é um composto que acidifica o nosso sangue. Hidrogênio, né, quantidade de hidrogênio que a gente produz lá, por exemplo, lá na ciclo de Krebs, depois na cadeia transportadora de elétrons, a gente vai ter hidrogênio, que também acidifica o nosso sangue. O pH, então, como a gente já destacou, ele vai alterar a atividade enzimática por alterar as ligações químicas que ocorrem entre os aminoácidos. Então, para evitar diferentes alterações no meu pH, eu vou precisar de mecanismos de controle. Nós temos diversos mecanismos de controle. Nós temos a função renal, nós temos o pulmão, que ajuda também a controlar essas variações de pH, e nós temos os tampões, que são os agentes mais rápidos que acabam nos ajudando a controlar essa variação de hidrogênio no nosso sangue. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. E aqui eu coloquei uma escala de pH. Sempre lembrando, gente, pH de 7 seria o pH neutro, tá? pH abaixo de 7 é ácido, pH acima de 7 é básico. Então, quanto mais para 0 eu estiver, mais ácida, mais hidrogênio eu tenho na minha solução. Quanto mais próximo de 14, mais básica é a minha solução, tá? Menos hidrogênio, ou eu posso dizer também que eu tenho mais hidroxila, né, que corresponde à função básica. Então, mais para baixo, ácido, mais para cima, básico. Então, tampões. Eu achei bem interessante esse slide, que ele mostra bem certinho pra gente como que o tampão ele funciona. Normalmente as substâncias que são tampão, normalmente são ácidos ou base fracas, tá? Eles se dissociam em solução e acabam fazendo com que haja a possibilidade de uma reação reversível, gente. Então aqui eu tenho um ácido, a gente deu o nome aqui de HA. Esse HA ele vai se dissociar em hidrogênio, que corresponde à porção ácida, tá? E o A, que é um ânion, que corresponde à sua base conjugada. Então o que acontece aqui, gente? Se essa ligação é reversível, ao eu adicionar hidrogênio ao meu sistema, esse hidrogênio ele pode se ligar a essa base conjugada e gerar essa forma aqui protonada. Então o hidrogênio que está entrando aqui, ele vai se juntar ao A e não vou ter variação significativa no meu pH. Então eu tenho uma região de tamponamento. Então eu posso adicionar hidrogênio que eu vou controlar o meu pH através desse sistema tampão. Agora, se eu estiver deixando esse meio mais básico, gente, então se eu estiver colocando OH no meu sistema. Se eu colocar OH no meu sistema, ele vai se juntar com esse hidrogênio, formando água. Então essa forma protonada, ela vai sofrer uma alteração para sua forma desprotonada, para fornecer um hidrogênio para se ligar com a minha hidroxila. Então essa solução ela vai fazer um tamponamento agora nessa outra situação. Então, por isso a importância dos tampões, para equilibrar a quantidade de hidrogênio que eu tenho nessas soluções. E de hidroxila também, tá, gente? Então, essas substâncias elas têm uma região de tamponamento. Agora, a partir do momento que eu adiciono muito hidrogênio, gente, o que vai acontecer aqui? Eu vou capturar praticamente todos os meus azinhos do sistema e vou ter só uma substância protonada. Então eu vou perder a minha capacidade de tampão, tá? Então isso é importante lembrar. Assim como eu colocar muita hidroxila, eu vou consumir todo o meu hidrogênio e eu não vou ter mais minha forma protonada, tá? Então essa ligação aqui, essa reação que seria reversível, não vai mais acontecer. Então é importante a gente entender isso. Então, os principais tampões do nosso organismo, gente, nós temos o tampão fosfato, que acaba sendo um tampão intracelular, a gente não vai falar muito dele aqui nessa aula. As proteínas funcionam como tampão, a gente vai mostrar isso mais para o final da aula. E o mais importante de tudo, gente, nós temos o tampão, que é o tampão bicarbonato. Isso é fundamental, gente. Eu estou no sexto período agora em medicina e aí você vai ver isso muitas vezes durante o curso. Você vai ver em uro, você vai ver em nefro, você vai ver em bioquímica, até em pneumo vocês vão ver o tampão bicarbonato. Então é importante a gente entender como que ocorre esse funcionamento. Eu vou tentar explicar bem devagar, bem facinho, para ver se vocês conseguem pegar e a gente vai acompanhando juntos essa parte. Então vamos lá, gente. A gente falou que a gente produz ácido, né, no nosso organismo.
O que vai acontecer? Esse hidrogênio que vai acidificar o meu meio, ele vai se juntar ao bicarbonato, gente. Então, o que vai acontecer? Hidrogênio mais bicarbonato vai produzir H2CO3. Existe certa instabilidade nesse composto e com o auxílio da anidrase carbônica, a gente vai ter a produção de CO2 e água. Então, por isso que a gente usa como macete dizer que o CO2, quando a gente perde CO2, a gente está perdendo ácido. Por quê, gente? Porque esse CO2 e a água estão sendo derivadas do consumo desse hidrogênio. Então, se eu estou reagindo aqui, eu vou fazer com que a minha reação ela se desloque para a liberação de CO2 e água. Então, diante desse componente aqui, a gente pode entender o seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, uma acidose no meu organismo, gente, tá? A pessoa, por exemplo, está num choque hipovolêmico, a pessoa está ficando com acidose, o que vai acontecer? Esse hidrogênio ele vai se juntar ao bicarbonato e eu vou produzir CO2 e água, tá? O que o meu pulmão, meu coitadinho do pulmão, vai tentar fazer? Ele vai tentar eliminar esse CO2. Ele vai tentar jogar fora do meu organismo, porque daí eu estou consumindo o hidrogênio. Então, se meu pulmão está tentando fazer isso, o que ele vai fazer? Eu vou fazer uma taquipneia. Eu vou ter aumento na minha frequência respiratória para eliminar esse CO2. Pensando ao contrário, gente, eu estou tendo agora falta de hidrogênio no meu sistema. Estou tendo um sistema muito básico. O que vai acontecer? O meu pulmãozinho vai tentar reter o CO2. Por quê? Se eu fizer uma bradipneia, ou seja, se eu diminuir a minha frequência respiratória, esse CO2 vai se juntar com a água, que vai formar H2CO3, que vai liberar ácido. Esse ácido vai tentar neutralizar as bases que eu tenho no meu sistema. Ele vai tentar acidificar meu meio que está alcalino. Então vejam como a importância do tampão bicarbonato, a do pulmão e a do rim. Porque o que o rim faz? O rim ele pode fazer o controle da eliminação ou reabsorção desse bicarbonato. Então, quanto mais bicarbonato tiver, mais chance de eu reagir com o meu hidrogênio e formar toda essa parte, todas essas reações que a gente comentou. Então, veja que coisa bonita isso, gente. Bioquímica é importante e, na verdade, é fundamental para que a gente possa entender como que opera o nosso organismo em diversos mecanismos, tá? Então aqui coloquei só umas coisinhas para a gente treinar, que eu acho importante para ver se a gente assimilou o conteúdo, tá, gente? Eu acabei esquecendo de colocar os valores de referência, mas eu falo para vocês. Então a primeira situação aqui, gente, é o quadro de um paciente A, né, um B, um C e um D. E esse paciente aqui ele está com pH de 7,4, gente. O pH normal ele varia de 7,35 a 7,45. Então o meu pH está normal. Minha pressão de CO2 normalmente varia de 35 a 45 milímetros de mercúrio e aqui está 40, então está normal. E o meu bicarbonato normalmente varia de 20, 22 até 26, então tá normal. Então esse meu paciente Azinho, ele está sem qualquer tipo de distúrbio ácido básico. Vamos agora, gente, para o paciente B, tá? O pH dele está 7,48. Opa, eu falei que é 7,35 a 7,45. Então, o que esse meu paciente tem aqui? Ele tem um aumento no meu pH. Então, provavelmente ele tem uma alcalose. Se ele tem uma alcalose, gente, o que está acontecendo? Ou eu estou perdendo muito ácido, ou eu estou ganhando muita base, certo? Pelo rim. Ou eu estou perdendo muito ácido pelo pulmão, ou ganhando base pelo rim. O meu PCO2 está alto, então eu deveria estar mais ácido no meu sistema. Então, o problema não está no meu pulmão. Meu problema vai estar no rim. Por quê? Porque é 22 e 26 a concentração do bicarbonato. E aqui eu tenho 36. Então é ele que está pesando para fazer com que o meu pH se eleve no meu organismo. Então aqui eu vou ter uma alcalose metabólica, porque envolve o rim. Se fosse respiratória, envolvia o pulmão. Então é alcalose metabólica. Vamos tentar de novo, gente. Fazer bem mais calminho aqui. pH, gente, 7,3. Opa, 7,3. Eu falei que era 7,35 a 7,45. Então aqui eu tenho um pH ácido, gente. Sempre comece pelo pH. Então eu tenho pH ácido. O que está acontecendo? Se meu pH está ácido, ou meu pulmão está puxando muito CO2, que está acidificando o meio, ou eu estou perdendo muita base pelo meu rim. Então aqui a gente consegue ver que
O que está acontecendo? Meu rim está tentando puxar bicarbonato para tentar compensar o meu pulmão, porque eu estou retendo muito CO2. Então é ele que está acidificando todo o meu sistema, porque ele está retendo o CO2, gente. Então é ele que está dando o quadro de acidose. O meu paciente D, ele tem também um pH de 7,52, então, opa, 7,35 a 45, então eu tenho uma alcalose, meu pH está alto. Uma alcalose. Se eu tenho uma alcalose, ou eu estou perdendo CO2 ou eu estou ganhando bicarbonato. O bicarbonato até que está normal, então o meu problema vai estar no pulmão, certo? Então o que está acontecendo aqui? Não devia estar 35 no mínimo? Então eu estou perdendo o meu ácido. Estou perdendo o meu ácido pelo pulmão, então eu estou alcalinizando o meu meio, tá? Então a gente vai ver as respostas daqui mais para frente, no próximo slide, para vocês quiserem acompanhar também. E a mista, gente, coloquei aqui porque alguns professores eles mostram um distúrbio misto, mas o distúrbio misto é fácil de imaginar. Se você pegar um pH normalmente estiver muito baixo, por exemplo, eu tenho uma acidose bem característica, eu vou ter duas coisas acontecendo, gente. Eu vou ter o PCO2 aumentando bastante, porque eu estou retendo muito ácido, e eu vou ter perda de bicarbonato, tá, gente? Então daí eu não falo que é uma acidose respiratória e metabólica. Eu falo que é uma acidose mista, porque tanto o componente pulmonar quanto o componente renal estão envolvidos no sistema, tá? Então agora a gente vai ver as respostas desses exercícios aqui que a gente fez. Vamos ver se tudo bateu. Então o paciente A, ele está normal, como a gente viu. O paciente B, ele tem uma alcalose metabólica. O pacientezinho C, ele tem uma acidose respiratória, envolvendo o pulmão. E o paciente D, ele tem uma alcalose respiratória, conforme a gente comentou. Então aqui, gente, agora eu separei essa parte que eu acho uma das partes mais difíceis da gente entender nessa parte de proteínas. Na primeira vez que me explicaram isso, eu viajei. Fiquei com a cara desse cachorrinho aí que está fazendo sucesso agora na internet. E eu fiquei exatamente com essa cara, né? E é uma questão difícil, mas a gente vai tentar facilitar a vida de vocês agora. Aqui nós temos, gente, um aminoácido. Conforme eu falei, as proteínas também funcionam como tampões. Por quê, gente? Porque os aminoácidos, aqui em cima eu vou mostrar para vocês. Então eu tenho o grupo CH2, e sempre lembrar que o aminoácido tem o grupo amina, que na verdade funciona como uma base, e um grupo carboxila, que funciona como um ácido. Por quê? Porque o grupo carboxila tende a doar um próton, gente. E a base não, tá? A base ela é diferente. Ela tem característica de receber um próton. Então vamos lá, vamos bem devagarinho, vamos começar aqui com o aminoácido glicina para a gente entender como que os aminoácidos tamponam as soluções em que eles estão. Então vamos começar aqui. Como eu falei, gente, então o grupo carboxila tem uma tendência de doar o próton, certo? Então se eu coloco minha glicina no meio, onde eu vou colocar base, gente, eu vou colocar o OH, esse OH ele vai ter a tendência de puxar o meu próton aqui do meu grupo carboxila para formar água. Tá ok, gente? Então o que vai acontecer? Se eu jogar começar a jogar OH no meu sistema, a primeira porção da minha proteína que vai perder o H vai ser o grupo carboxila. Tá? Então aqui, numa concentração, por exemplo, de 0,5 de OH, eu vou fazer com que a minha substância comece a perder esse íon hidrogênio, tá? Então, nesse caso aqui, como ela vai perdendo esse íon hidrogênio, ela vai se convertendo nessa outra estrutura aqui, gente. NH3, CH2, COO. Cadê o H? O H se juntou com o H que eu estou adicionando para formar água. Então, o que vai acontecer? Nessa região aqui, nessa região em azul, eu vou ter a minha região de tamponamento. Por quê, gente? Vocês concordam comigo aqui que eu tenho uma função química carboxila, ácido carboxílico, está desprotonado. Então, se eu jogar ácido no meu sistema, por exemplo, o H ele pode se juntar aqui e voltar para essa forma. Então, eu consigo fazer um certo tamponamento nessa região sombreada em azul. Normalmente a gente fala que a região de tamponamento ela envolve o pK mais 1 e menos 1. Então, normalmente iria de 1,34 até 3,34, que seria essa região sombreada
em azul aqui para vocês. Então aqui nós temos a primeira região de tamponamento decorrente do grupo ácido carboxílico que eu tenho aqui, tá, gente? Tá ficando mais claro agora? Agora vamos pensar o seguinte, se eu continuo jogando hidroxila no meu sistema, gente, o próximo grupo, que funciona na verdade como uma base, que vai poder perder o hidrogênio para fornecer para o OH para formar água, é o grupo amina, gente. Então o que vai acontecer aqui? A partir desse momento, eu vou acabar desprotonando, tirando o hidrogênio da minha amina. Então eu vou converter a minha função a essa substância agora, COO-NH2. Por que 2? Cadê o 3? Porque um hidrogênio se juntou ao H, gente. Então aqui, essa região agora vai poder receber um hidrogênio em meio ácido. Então, nessa região, eu vou poder tamponar algum hidrogênio que estiver sendo lançado no sistema. Então, agora eu falo que essa região sombreada em azul, né, nesse segundo pK, eu tenho uma capacidade de tamponar através do meu grupo amina, gente, tá? Então é bem simples. Na verdade, a gente tem dois pontos de tamponamento nos aminoácidos por causa dos dois grupos. Então, esses dois grupos vão me ajudar a tamponar em determinada região a minha solução. É importante lembrar aqui, gente, isso aqui eles gostam muito de cobrar em prova de bioquímica, que existe um ponto chamado ponto isoelétrico, que aqui na nossa glicina é 5,97. O que é o ponto isoelétrico? Também eles chamam de zeiterion ou zeiterion, tá? Esse ponto aqui é o ponto em que minha molécula está neutra. Mas como assim ela está neutrada? Vamos ver, olha aqui em cima comigo. Se eu tenho um grupamento amina, tá? Que está NH3 ainda, não perdeu seu próton, e ela tem uma carga positiva, eu tenho um grupo carboxila que desprotonou com uma carga negativa. Então, uma carga, como a gente vê na matemática, negativa com uma positiva, elas se anulam. Então, o que eu falo aqui, que no ponto isoelétrico, eu tenho um composto neutro. Eu tenho um composto eletricamente neutro, porque eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Então, isso é o Zeiterion. Zeiterion, na verdade, significa íon dipolar, gente, tá? Então, eles gostam muito de perguntar isso em prova, por isso que eu estou falando para vocês. Então, espero que essa parte de aminoácidos e tamponamento tenha ficado um pouco mais claro agora, tá? Eu acho que assim fica mais fácil da gente entender. Enzima, gente, eu quero convidar vocês a assistir agora a nossa próxima aula, tá? A gente vai postar o vídeo para vocês, porque como é um assunto bem grande, a gente acabou tirando um pouco de proteínas para ficar mais didático. Mas acompanhem a nossa próxima aula, espero que essa aula tenha ajudado vocês, né, para fazer uma excelente prova ou simplesmente para fins de curiosidade. E continuem com a gente, curtam o nosso canal, né, curtam o nosso vídeo, indiquem nosso canal para os amigos de vocês, para que eles possam estudar também. E eu gostaria de deixar aqui o nosso abraço e nos vemos na próxima aula, gente. Um grande abração.